alunos e alunas, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Lorena Lima. Vamos lá ver o nosso conteúdo de hoje? Aula 28, eixo, produção de textos escritos. Conteúdo, mecanismos de coesão textual, coesão referencial e coesão sequencial, conceitos, diferenças e emprego no parágrafo. Habilidade a ser desenvolvida, empregar recursos gramaticais adequados para a construção do sentido e da unidade dos textos. Então, vamos lá para o nosso momento de estudar? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, de produção de textos, de leitura de textos. Então, o que são os textos? O que é interessante a gente observar? O nosso conteúdo de hoje, a gente vai falar sobre coesão textual. O que é isso? Que palavra é essa? Como nós podemos analisar um texto, ler e posteriormente escrever um texto coesivo, dito coesivo? É importante a gente observar que, primeiro, na oralidade, nós usamos muitos recursos gramaticais, tranquilamente, espontaneamente, sem maiores esforços. Por quê? Porque nós somos competentes na nossa língua. E aqui, em sala de aula, no caso, nesse espaço virtual, nós vamos começar a observar como se articulam esses elementos gramaticais nos textos escritos. Por isso que nós vamos ver hoje o que é coesão sequencial, o que é coesão referencial. Primeiro, um texto coeso. Quantas vezes vocês já ouviram falar assim, aquele time de futebol é coeso? Por quê? Porque todos aqueles elementos que estão ali, no caso os jogadores, eles conseguem se articular de uma forma a chegar a um objetivo final, que é o gol, que é vencer a partida. E se for um outro exemplo, por exemplo, quando a gente observa uma dança, todos os dançarinos, eles estão ali articulados, eles estão ali se movimentando, treinaram, ensaiaram e a partir dali tem uma harmonia, uma ligação entre os elementos e faz com que o texto tenha sentido, o texto seja bem articulado e organizado. Então vamos agora para o quadro observar o que acontece. Nós temos um texto coeso, como eu falei para vocês, é um texto que está bem ligado, que está bem harmonioso. E para isso eu preciso de duas situações. Eu tenho a coesão referencial e a coesão sequencial. Primeiro, o texto coeso, gente, ele sempre, a gente tem que observar que é o texto que dá sentido ao todo, né? Então, a coesão está relacionada à gramática, então a elementos gramaticais que articulam as ideias do texto. Tudo bem? Que elementos são esses? São termos e expressões que marcam a coesão textual. Como isso acontece? Eu vou chamá-los agora para a gente fazer uma analogia. O que é uma analogia? Um tipo de comparação. Porque a todo momento nós estamos falando, nós estamos fazendo menção, citamos elementos, nós estamos adiantando algumas informações de um texto. Então, preste atenção nessa imagem. A primeira, nós vamos pensar na direção de um carro. Claro que na sua idade você não dirige ainda, mas nós temos experiência enquanto passageiros, ou papai e mamãe também dirigem, ou não, se não, nós temos outras experiências relacionadas ao carro. Então, se nós temos essa direção, nós temos que seguir, que é a próxima imagem. Olha só, nós temos uma estrada a seguir, todo o texto ele tem uma continuidade, ele começa, ele tem que ir. Hora ou outra, nós temos que fazer o quê? Olhar para trás. Olha só, olha o movimento que nós fazemos. No texto é a mesma coisa. Eu tenho que andar com o carro e, ao mesmo tempo, eu tenho movimento de olhar. Eu tenho que olhar para trás para elementos que passaram, para ver, para me posicionar e seguir adiante. Então, eu tenho o retrovisor do carro e eu também tenho os outros laterais. Tudo isso me dá uma noção do que passou.
Sendo que, olha aqui um movimento interessante, eu olho para frente e olho para trás. Na direção, na produção textual e na leitura textual é a mesma coisa. A gente pode fazer essa analogia. E aí sim, você me pergunta uma coisa, mas professora, como que eu vou ter a noção do que vem depois? Olha essa outra imagem. Quando eu tenho as sinalizações nos carros, na estrada, por exemplo, no trânsito, eu não sei o que o outro vai fazer. Existe uma simbologia, ele dá seta para a direita, quando ele vai, evidentemente, dobrar à direita, e ele dá seta para a esquerda. Na linguagem, a gente faz a mesma coisa. A gente sinaliza que algumas informações, elas vão vir. Tudo isso serve para a gente não ficar repetindo, para a gente não deixar um texto muito, digamos assim, para deixar um texto mais coeso, é para deixar um texto mais seco, mais objetivo. Vamos ver no quadro agora essa referenciação, esse tipo de coesão, aliás. Primeiro, o que é essa coesão referencial? Na língua, há termos que retomam ou antecipam. Olha lá o movimento, deixa eu pegar outra cor aqui. Eu tenho um movimento que retoma ou que antecipa. Lembra do carro? Quando eu tenho um retrovisor, eu retomo a informação. E eu também tenho a sinalização para antecipar o movimento seguinte. Então, é possível fazer menção a elementos que apareceram, no caso que a gente chama de anáfora, ou que vão aparecer, que chamamos de catáfora. Lembrando que é coesão referencial, quando eu tenho uma menção a um termo que eu já sinalizei, que eu já passei. Olha só o outro exemplo. Aliás, o outro conceito. Quando usamos um termo para recuperar um outro já citado, chamamos o quê? De anáfora. Quando nós retomamos esse termo, nós simplesmente, para não repetir, a gente usa esse tipo de coesão. Olha só, Marcos comprou um carro novo. O veículo tem tecnologia avançada. Olha só, gente, o veículo está retomando um termo que já foi citado. Qual é? O carro. Imagina, Marcos comprou um carro novo. O carro tem tecnologia avançada. O carro tem isso, o carro tem aquilo. Já pensou a todo momento a gente repetir o carro? Não. A gente tem recurso para ir substituindo e retomando esse vocábulo. Bora ver o outro exemplo aqui. A professora está em sala. Ela vai iniciar o conteúdo de gramática. Quem é ela, minha gente? Está retomando professora, né? Então, todos esses elementos que nós fazemos referência a algo anterior, chamamos de anáfora. Tudo bem? Aqui o acentuado certinho. Qual é o outro sistema, a outra forma de coesão? A catáfora, quando nos referimos a termos que serão citados, lá na frente eu estou sinalizando, lembra do carro? Eu estou dando seta para a direita, para a esquerda, eu estou dizendo para onde eu vou, quais são os meus próximos passos. Olha só esse exemplo. O mundo só pede isto. O quê? A vacina contra o Covid-19. Esse isto está antecipando a informação que vem depois. Qual é a informação que vem depois? A vacina contra o Covid. Então, eu tenho um elemento gramatical aqui que está antecipando a informação que vem depois. Bora ver o próximo exemplo. Muito comum também. Gabriel comprou vários legumes. Abóbora, tomate, beterraba e pepino. Essa expressão vários legumes significa que depois vem o quê? Uma sequência de exemplos. Eu estou antecipando a informação, que é abóbora, tomate, beterraba e pepino. Olha o que é interessante a gente observar. Primeiro, que esses elementos coesivos, eles estão muito presentes na nossa fala. Eles estão muito presentes na língua, porque a nossa estrutura, a estrutura que nós conversamos e falamos espontaneamente.
Então, hora ou outra, nós estamos retomando palavras que nós falamos, expressões, citando termos que nós já falamos anteriormente. Isso é muito comum. E é interessante a gente observar gramaticalmente, ali na estrutura textual, como reconhecer. Você consegue reconhecer e identificar os elementos que já estão, aliás, que estão retomando textos, expressões, termos que foram citados. Você consegue observar, por exemplo, o que antecipa a informação, o que dá continuidade, o que dá progressão, que são duas situações: coesão referencial, retoma, lembra do retrovisor, e coesão sequencial, segue, dá progressão ao texto. Então, são palavrinhas que ligam as ideias. Olha só, vamos ver um pouco da coesão sequencial. Vamos ao quadro. O que nós temos aí? Coesão sequencial. Termos e expressões que dão sequência ao assunto. Então, são palavrinhas que dão continuidade ao texto. Como eu disse para vocês, o texto é uma estrada, vamos pensar dessa forma, e ele tem que seguir. E quais são esses elementos que garantem? Que elementos garantem a progressão textual? Quais são os elementos? Como eu disse para vocês, a todo momento nós estamos falando. Por isso, você começa uma conversa e diz, por isso. Aí, em vista disso também, no entanto, e sempre dando a continuidade. Olha, em seguida. Primeiro, eu começo dizendo assim, olha, esse primeiro também já é uma marcação textual. Primeiro, eu faço isso. Em seguida, olha só, dá continuidade no texto. Depois, também progressão. Aí, dessa forma, normalmente usado para concluir. Dessa forma, retomando o que eu falei, né? Nesse sentido, ou nesse contexto, sendo assim, por outro lado, além disso, quando eu complemento uma informação, além disso, gente, tem outra situação. Ó, esse além disso, como eu disse para vocês, são muito presentes na estrutura textual. Agora sim, nós vamos conseguir identificar, aliás, espero que vocês consigam identificar esses elementos na produção textual e na leitura. Vamos analisar um texto no quadro? Quem criou o biscoito? Os egípcios, um povo da antiguidade, fizeram os primeiros biscoitos com trigo e mel. Eles tinham a forma de animais e de pessoas e eram oferecidos aos deuses em dias de chuva. Séculos depois, os franceses aperfeiçoaram a técnica. Descobriram que, assando a massa 2 vezes, reduziam a umidade e o produto durava mais tempo. Por isso, a palavra biscoito vem do francês biscuit, que significa assado 2 vezes. E então, sabiam aí a origem do biscoito? Olha que interessante. Agora a gente vai observar, tentar identificar essas palavrinhas que dão ligação, que ligam elementos, que articulam as ideias. Como eu disse para vocês, está na estrutura textual, então você consegue identificar. O primeiro mais evidente aqui é o quê? Eles. Ele está retomando que palavra? Ele está se referindo a egípcio ou está se referindo a trigo? A gente precisa ler o texto novamente e ver a quem ele está se referindo, a quem ele está retomando. Primeiro, os egípcios, um povo da antiguidade, fizeram os primeiros biscoitos com trigo e mel. Eles tinham a forma de animais e de pessoas. Quem que tinha a forma de animal e de pessoas? Os egípcios ou o biscoito? Ou os biscoitos, claro que eram os biscoitos. Então, eu estou fazendo referência aqui direta aos biscoitos, né? Seguindo, eu tenho o quê? Séculos depois, os franceses aperfeiçoaram a técnica. Quando eu digo séculos depois, olha a continuidade, uma expressão que eu dou sequência à narrativa, dou sequência ao texto. Descobriram. Quem que descobriram? Aqui, ó, nós temos elementos aqui que marcam, que vão fazer uma retomada também a quem executou uma ação. Então, o que eles fizeram, os franceses? Eles aperfeiçoaram a técnica, que assando, né, eles descobriram que assando a massa 2 vezes, reduzia a umidade e o produto durava mais tempo, né? Por isso, também outro elemento, a palavra biscoito vem do francês, que significa assado 2 vezes. Vamos olhar o texto bem marcadinho aqui,
e tentar retomar isso aí, esse conhecimento. Então, nós já vimos que esse eles faz referência a biscoitos, é muito comum. O que mais que temos aí? Nós temos séculos depois, ó, que é uma sequência que significa que algo vem, né? Depois disso, olha aí, progressão textual. Séculos depois, também eu tenho palavrinhas aqui que retomam quem eles descobriram, os franceses descobriram que assando a massa 2 vezes, reduziam a umidade, eles reduziam a umidade do produto. Olha só, o produto retoma o quê? O que é o produto? São os biscoitos, não é? Também uma substituição, ó, durava mais tempo. Por isso, olha só a sequência, por isso, por tudo isso, a palavra biscoito vem do francês biscuit, que significa assado 2 vezes. Então, como eu falei para vocês, esses elementos gramaticais, eles são assim muito importantes para a gente observar como o texto está coeso, como ele está ligado, que elementos são esses, que palavrinhas são essas, que fazem com que, ora podemos fazer retomada, ora podemos fazer a sequência. Porque se a gente for pensar no carro, quando nós estamos na progressão textual, nós temos a estrada ali dirigindo e precisamos também olhar para trás, ou seja, buscar elementos que já passaram. Então, eu tenho esse movimento de ida, que faz parte da progressão textual, e tenho o elemento de retorno, voltando, não é? E assim, é interessante a gente observar isso com calma, tanto ler e observar também que isso é muito comum na nossa fala, faz parte da nossa fala todos os dias, tá bom? Conseguiram entender o conteúdo? E agora é o nosso momento do exercitando. Como vocês sabem, vai ficar esse momento aí para vocês e depois nós voltamos com as resoluções, com a resolução das questões. Então, crianças, entenderam a explicação? Viram o movimento que é feito na produção textual, que se apresenta no texto, quais elementos que retomam termos já citados, que elementos dão sequência à progressão, à continuidade do texto. Isso é muito importante para o exercício que nós vamos fazer agora e para a posterior leitura e posterior produção que vocês vierem a fazer. Então, sim, vamos ler o texto que eu preparei para vocês. Aliás, as 2 questões. Questão 1 no quadro. Leia o texto abaixo. Por que a gente chora? Nossos olhos possuem glândulas que produzem lágrimas, as chamadas glândulas lacrimais. Quando passamos por uma emoção muito forte, essas glândulas podem ser estimuladas e então nós choramos. As lágrimas, no entanto, têm também outra utilidade. Elas lubrificam e limpam os globos oculares. Primeira questão. O termo destacado no texto tem a função de A. Fazer referência às glândulas lacrimais. B. Fazer referência às fortes emoções. C. Fazer referência ao termo lágrimas. E D. Fazer referência ao termo estimulado. Vamos ler aí a segunda questão. Leia o fragmento de crônica abaixo. Uma lição inesperada. No último dia de férias, Lilico nem dormiu direito. Não via a hora de voltar à escola e rever os amigos. Acordou feliz da vida, tomou café da manhã às pressas, pegou sua mochila e foi ao encontro deles. Abraçou-os à entrada da escola, mostrou o relógio que ganhara de Natal. Contou sobre sua viagem ao litoral. Depois, ouviu as histórias dos amigos e divertiu-se com eles. Coração latejando de alegria. Vamos ver a questão aí. A palavra depois, em destaque no texto, indica A. Referência à noite anterior. B. Referência à viagem ao litoral. C. Continuidade do último dia de férias. D. Continuidade da narrativa. Agora sim, chegou o momento de vocês resolverem. Já já voltaremos com a resolução.
E então, meus alunos, conseguiram resolver? Viram que elementos estão ali na estrutura textual que vocês conseguiram identificar? Vamos lá agora para a resolução. Questão 1. Por que a gente chora? Viram que é uma pergunta e daí o texto dá continuidade. Nossos olhos possuem glândulas que produzem lágrimas, as chamadas glândulas lacrimais. Quando passamos por uma emoção muito forte, essas glândulas podem ser estimuladas e então nós choramos. As lágrimas, no entanto, têm também outra utilidade. Elas lubrificam e limpam os globos oculares. Questão 1. O termo destacado no texto tem a função de... Qual foi o termo mesmo, gente? Qual foi o termo? Opa, elas, né? Elas se referem ao quê? Tem a função de fazer a referência às glândulas lacrimais, fazer a referência às fortes emoções. C. Fazer referência ao termo lágrimas ou fazer referência ao termo estimuladas. Podem observar que todas as questões aí nós temos no texto, está presente lá. E especificamente o elas. Esse elas volta o quê? Retoma o quê? Lembra lá? Esse elas aqui está retomando o quê? Será que eu estou falando das glândulas? Será que eu estou falando de estimulado? Será que eu estou falando de outra palavra, outro termo? O que vocês marcaram? Vamos conferir. Primeiro, ela faz referência a lágrimas. Acertaram aí? Tem que tomar cuidado e fazer a leitura direitinho. Por quê? Porque senão você finda marcando a questão errada. Não é lágrimas, não são glândulas lacrimais, não são fortes emoções que estão no texto. E elas fazem referência a lágrimas, né? Então, olha só, as lágrimas, no entanto, têm também outra utilidade. O quê? Olha só, elas também o quê? Lubrificam e limpam os globos oculares. Isso que a gente tem que ter em mente, que eu tenho aqui retomando. Agora, deixa eu marcar aqui de outra cor, só para a gente sinalizar as sequências. Outro tipo de coesão, como nós temos explicado aqui. Primeiro, esse no entanto, não é continuidade, né? Tem também, olha só, acrescenta informação. Então, contribui aí para a progressão e continuidade do texto. Vamos ver a outra questão. Aproveitando aqui, ficou uma lição inesperada, né? No último dia de férias, aí já é uma narrativa, né? No último dia de férias, Lilico nem dormiu direito. Não via a hora de voltar à escola e rever os amigos. Acordou feliz da vida, tomou o café da manhã às pressas. Pegou sua mochila e foi ao encontro deles. Abraçou-os à entrada da escola, mostrou o relógio que ganhara de Natal. Contou sobre sua viagem ao litoral. Depois, ouviu as histórias dos amigos e divertiu-se com eles, o coração latejando de alegria. O que a questão pede? A palavra depois, que está marcadinha lá, que está em destaque, ela indica o quê? Ela indica referência à noite anterior, ela faz referência à viagem ao litoral, ela dá continuidade do último dia de férias, ou ela dá continuidade, ou ela é a continuidade da narrativa. Observem que eu tenho, olha que interessante, um texto que começa de forma a contar uma história. Diferente do anterior, que era uma informação sobre as glândulas, por que nós choramos, esse aqui ele tem um início, um meio e um fim, aliás, só um fragmento, né? Que começa a história do Lilico. No último dia de férias, olha só, no último dia de férias, esse no último dia marca um tempo, é uma expressão temporal, não é? Lilico nem dormiu direito, não via a hora de voltar à escola e rever os amigos. Eu tenho vários marcadores aqui, alunos, que, assim, é interessante para a nossa aula. O que aconteceu? Ele acordou feliz, o Lilico acordou feliz da vida, depois tomou café da manhã, às pressas, porque ele estava ansioso, pegou sua mochila e foi ao encontro deles. Olha só, esse deles quem, gente? Quem são esses deles? Está fazendo referência aqui.
Abraçou-os. Abraçou, esse os aqui também está retomando quem? Abraçou-os à entrada da escola, mostrou o relógio que ganhara de Natal, contou sobre sua viagem ao litoral. Depois ouviu as histórias dos amigos. Olha só, aqueles deles lá são os amigos, né? E divertiu-se com eles também, retoma, amigos. O coração latejando de alegria. E a questão, ela quer saber isso aqui. Esse depois, será que eu marco referência? Será que é uma retomada? Ou será que é uma continuidade? O que vocês marcaram aí? Primeiro, eu tenho uma continuidade da narrativa, não é isso? Por quê? Porque eu digo depois dele acordar apressado, aliás, acordar ansioso, tomar café às pressas, abraçar os amigos, ele faz o quê? E aí que nós temos no depois, ele ouve as histórias e se diverte com os amigos. Ele ouve as histórias do amigo e se diverte, né? Aí, como finaliza essa parte? Porque tem uma continuidade desse texto, né? Termina assim, o coração latejando de alegria, demonstrando a felicidade do Lilico. Então, esse depois aí mostra a continuidade. Agora sim, nós vamos para o nosso resumo do conteúdo. Então, alunos, resolveram direitinho, acertaram as questões, viram quais são os elementos que fazem retomada, quais são os elementos gramaticais que dão sequência ao texto. E lembrando, eles fazem parte do nosso dia a dia, nós estamos a todo momento falando espontaneamente, está na nossa oralidade e assim como estão nos nossos textos escritos. Por quê? Porque nós precisamos desses elementos para ligar as ideias. Vamos ver agora no quadro. Primeiro de tudo, texto é sentido, né? Então, a língua dispõe de muitos elementos que criam vínculos entre palavras e partes do texto. Esses termos são responsáveis pela coesão interna, lembram dos elementos? E garantem o sentido do texto, garante a coerência do texto, o entendimento, o bom entendimento do texto. A partir daí, eu tenho o quê? Dois tipos de coesão, basicamente. A coesão referencial e a coesão sequencial. Então, bora lá. Primeiro, a coesão referencial, lembra que consiste na menção a termos que já apareceram, os termos que já apareceram ou que vão aparecer. Se a gente for pensar aqui, lá naquela analogia com a direção, com o carro, eu tenho o quê? Termos que já apareceram quando a gente olha pelo retrovisor e que vão aparecer quando há uma sinalização da seta para a esquerda, da seta para a direita, para saber para onde os textos vão ou para onde há a sequência. Isso faz parte da coesão referencial. E o outro tipo de coesão é a sequencial, que consiste na progressão textual a partir de termos e expressões que dão continuidade ao assunto. Então, a sequencial, como o próprio nome diz, dá sequência e progressão. Então, são basicamente esses dois tipos de coesão que nós temos que ter em mente agora. Essa foi a nossa aula de língua portuguesa sobre coesão textual, sobre coesão referencial e coesão sequencial. Dois elementos assim primordiais para a gente entender como funciona a nossa língua, para a gente compreender situações cotidianas e a partir daí pensar também como são nos textos escritos, tá? Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.